O título deste trabalho é Modelagem das captações em tempo seco, CTS, no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Está inserido na área temática Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento. Tem como autores Daniel Bicalho Rolf e Osvaldo Moura Rezende. Quem vos fala é Daniel, e este trabalho é oriundo da dissertação de mestrado com orientação do professor Osvaldo. A Lagoa Rodrigo de Freitas é caracterizada pela baixa renovação de água propícia à eutrofização, com recorrentes episódios de mortandade de peixe e densa ocupação urbana no seu entorno. Um desafio para a governança hídrica e a gestão ambiental é o controle das fontes pontuais e difusas de poluição. Como medida, foi implementada a CTS Galeria de Cintura. Introdução. A ausência de saneamento básico agrava doenças de veiculação hídrica e desigualdades sociais. Países ricos tratam cerca de 70% do esgoto, enquanto os de baixa renda, apenas 8%. O futuro do saneamento urbano exige soluções integradas de drenagem e esgotamento sanitário. O objetivo geral deste estudo é avaliar o desempenho da CTS na Lagoa Rodrigo de Freitas, analisando a dinâmica da concentração de fósforo total e a estimativa de cargas em tempo seco, a fim de comparar cenários com e sem a implementação da CTS Galeria de Cintura. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar o histórico da poluição na lagoas e intervenções associadas à drenagem e ao esgotamento sanitário. Modelar estatisticamente a relação entre precipitação e concentração de fósforo total. Modelar a carga em tempo seco por balanço de massa. Avaliar a efetividade da captação em tempo seco como medida de controle da poluição hídrica. A discussão sobre a capacidade de suporte dos recursos hídricos e o crescimento urbano como ameaça para a qualidade ambiental é estruturante e suscitou a abordagem da gestão integrada das águas urbanas, com o objetivo de promover uma visão sistêmica que busca superar a fragmentação entre os serviços públicos de saneamento básico, drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento de água e gerenciamento de resíduos sólidos. No Brasil, no entanto, o novo marco legal do saneamento reforçou a separação institucional dos serviços públicos de saneamento básico e admitiu os sistemas unitários apenas como solução temporária, com metas progressivas a serem definidas para substituição pelo sistema separador absoluto, sendo obrigatório o tratamento dos esgotos coletados em período de estiagem enquanto durar a transição. Tanto as redes unitárias quanto as separadoras apresentam vantagens e limitações inerentes às suas concepções. Ambas são suscetíveis a extravasamento tanto em tempo seco, assim como chuvoso, com lançamento de carga poluidora nos corpos receptores, gerando efeitos deletérios no ecossistema e na saúde pública. Como possível ação mitigadora, destaca-se a captação em tempo seco, que intercepta o esgoto presente nas galerias pluviais em período sem chuva e o direciona para a rede coletora de esgotos. Nesse conceito, projetado especificamente como redundância da coleta de águas servidas, é capaz de mitigar as limitações estruturais e as falhas operacionais e de manutenção da rede separadora. Para avaliar e controlar a poluição hídrica urbana, diversos modelos foram desenvolvidos, alguns bem complexos, outros mais simples, como a regressão linear, que pode ser utilizada na escassez de dados de monitoramento, com resultados confiáveis e de fácil aplicação, permitindo prever correlações entre pluviosidade e a carga poluidora com incertezas quantificáveis. Foi implementado em 2001 o sistema de CTS Galeria de Cintura, que intercepta os esgotos lançados nas galerias pluviais em tempo seco. Esse sistema conta com 10 levatórias de esgotos e 7 levatórias de tempo seco, que foram modernizadas posteriormente. Foram utilizados dados de concentração de fósforo total de 1997 a 2001 e de
2017 a 2024, para avaliar as condições pré e pós CTS. Também os registros de pluviometria de 15 em 15 minutos. Foi aplicado o logaritmo leperiano na concentração do fósforo total e feita a regressão linear atribuída a 3 fatores, a tendência temporal e 2 formas distintas de influência pluviométrica. A regressão da variável seguinte foi feita sobre o resíduo do anterior e as 3 foram combinadas numa regressão linear múltipla. Zero representa o número de dias desde o início de cada período. X1 é a influência de eventos de pico de precipitação, com o maior pico em 15 minutos no intervalo retroativo de N dias, que foi definido através do maior Pearson positivo com análise exploratória. X2 representa o período de estiagem, o tempo desde o último evento de pluviosidade igual ou maior que limiar de milímetros em 15 minutos, que foi definido em relação ao Pearson negativo por análise exploratória também. Os componentes foram em seguida combinados em um modelo preditivo global e os coeficientes recalculados. Foram removidos os outliers dos resíduos estudentizados do módulo maior do que 2 e os coeficientes recalculados. Como foi detectada a heterocidasticidade dos resíduos, aplicaram-se os erros padrões de Huber-White, um pacote sandwich para calcular a matriz de covariância robusta HC1, para assegurar validade estatística mesmo com R quadrada relativamente baixo. Foram geradas previsões diárias e dos limites superiores e inferiores dos erros padrão, tirada a média dos 4 pontos no cenário sem e com CTS. A concentração média foi multiplicada pelo volume para obter massa e para os dias consecutivamente secos, sem chuva, foi feito um balanço de massa de primeira ordem que resultou em um sistema de equações lineares. Neste slide, podemos ver o box plot do logaritmo da concentração de fósforo total com e sem a CTS. Neste slide, podemos ver a previsão diária nos cenários sem CTS e com CTS, para o logaritmo da concentração de fósforo total. Neste slide, podemos ver o resultado da resolução do balanço de massa para os diferentes cenários, o limite inferior e superior também. Estima-se redução de cerca de 91% no aporte diário de fósforo, com a margem de erro de 3% para mais e cerca de 5% para menos, que representa uma carga de 3,2 kg por dia, com a margem de erro de 13,6 para mais e 2,6 para menos. A fração de fósforo que permanece na lagoa diariamente se manteve estável em todos os cenários, com erro padrão muito baixo e p-valores extremamente significativos. Contudo, essa carga de fósforo em tempo seco que existia antes da implementação da CTS era compatível com os critérios atuais de universalização de 90% de cobertura da rede separadora, porém era completamente insuficiente para a proteção ambiental do corpo hídrico.